Oi pessoal, agora é a segunda aula de português do manual do Everedo Bechara com textos de outros autores. Então a gente vai fazer um breve comentário sobre o último texto, né, que falava da questão da evolução do latim vulgar para a língua portuguesa. E aí a gente viu até a parte que estava falando sobre a questão da comunicação, né, de vários países, e dividindo a língua então em português arcaico e português moderno. Aí a aula de hoje a gente vai começar falando, a gente só vai falar do texto História Resumida da Língua Portuguesa, de M. Said Ali, que ele também começa introduzindo sobre o latim vulgar. Ele fala que o latim procede de diversos idiomas românticos, né? Ele compreende a România como Romênia, Itália, Suíça, França, Bélgica e a Península Ibérica, né? Ali, Portugal e tal. Bom, ele deixa bem claro que essa questão dessa formação da língua, né? Assim como foi falado anteriormente, a questão da língua galícia-português, ela tá mais localizada numa questão política, essa evolução da língua, do que alguma coisa natural. Ele fala que entre o dialeto e a língua não há diferença essencial, senão a circunstância de ser a língua, aquele dialeto que, entre outros usados no mesmo país, se preferiu empregar como linguagem de chancelaria. Então ele define essa diferença entre língua e dialeto, que eu achei bastante interessante. Bom, aí ele volta a falar dessa divisão, né, entre português, ele chama de português histórico e português moderno, falando que os primeiros documentos, então, escritos em português, né, que aí a gente vai conhecer como português antigo, eles datam do século XII, sem se aprofundar naquela questão que foi dito no último vídeo sobre a vinda da língua portuguesa do norte, né, do país lusitano, para o sul. Bom, aí ele diz, então ele separa que do século XII até o século XV eu tenho o português histórico, e do século XVI ele diz que ainda nos primeiros anos do século XVI em diante o português moderno. Bom, outros povos que dominaram a Península Ibérica também deixaram vestígios na língua. Então ele vai começar a narrar vários vestígios que existem na nossa língua. Ele fala que os mais observáveis, né, são os árabes, que é muito influente na nossa língua. Bom, aí ele começa daí pra frente falando dos escritores. E como a gente já conhece bastante esse assunto, eu vou falar dos pontos mais importantes. Então ele fala que os escritores quinhentistas foram os responsáveis por colocar na linguagem escrita a linguagem falada. Nessa época já fazia muito tempo que elas já não eram mais a mesma. Ele fala assim que é muito diferente de 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, a língua como ela era e como ela está, né? Tipo, no século XII e tal. Bom, o nome mais importante dos quinhentistas é, sem sombra de dúvida, o Luís de Camões, com a obra Os Lusíadas, né? Ele fala que é imortal a obra Os Lusíadas, de 1572. Não porque ele foi o criador do português moderno, não é isso. É porque a competência dele ao utilizar a língua é de uma maneira tão sensacional que ela libertou a língua portuguesa desses arcaísmos, assim. Tipo, consideraram essa obra tão importante da língua portuguesa, mesmo ela sendo utilizada de língua falada e não a língua comumente escrita, sabe? Ela se libertou, então. Bom, aí no século XVII, as descrições dos países ultramar enriquecem a língua portuguesa, porque eles trazem termos asiáticos, termos africanos e das línguas brasílicas, né, as nossas expressões aqui. Continuando então a evolução da língua, ele, depois de discorrer vários várias novelas de cavalaria e tudo mais que antecederam isso, ele vai falar dos seiscentistas, que constituem uma escrita mais moralista e usam certas expressões próprias da época. Eles são considerados o período de transição, realmente, aí,
O mais importante desses, também não podia faltar, Padre Antônio Vieira, com os seus sermões. Muito bem. O século XVIII é o das academias literárias. Então ele bota aí um enfoque bastante grande na questão política da França, dizendo que a questão política da França e toda a sua evolução intelectual é responsável pela entrada de palavras galicistas. É assim que fala? Galicistas? No português. Por quê? Como a inspiração da França era muito grande em Portugal na época, a gente incorporou várias palavras na nossa língua. E aí houve o surgimento dos puristas. Os puristas, então, são contra, né, esses estrangeirismos, e aí essa luta fez com que tivesse uma redução significante de estrangeirismos, de palavras francesas no nosso português. Bom, aí até hoje existe essa questão dos puristas, né, contra os estrangeirismos. E ele deixa assim, termina, né, falando que há uma reação purista ainda sobre casos de estrangeirismo, sobre alguns casos, e complacentes com outros. Então não tem não barram determinada coisa e não barram determinada coisa. É muito aleatório como a língua portuguesa foi moldada através dos tempos. Então a gente viu agora da página 21 à página 24 e até a próxima aula. Tchau!